Olá pessoal, a paz. Esse é o vídeo 2, com o tema Poder e Autoridade. Lembrando você que nós estamos pelo aplicativo Zoom de segunda e terça-feira, às 21 horas, trazendo palestras sobre a adoração e a intercessão. As palestras são temas que estão contidas no Seminário Arca. O Seminário Arca ele é ministrado na Jocum Paraíso, em Almirante Tamandaré. Você pode inclusive se informar melhor pelo site da Oficina da Alma, para você ficar mais inteirado sobre os cursos e os seminários que tem na base da Jocum Paraíso. Muito bem, nós terminamos o vídeo primeiro falando sobre quando foi entregue a autoridade de bandeja nas mãos do inimigo. A autoridade, então, ela é um mandato de domínio que foi outorgado por Deus. Foi outorgado à humanidade para que nós pudéssemos representá-lo como fonte do seu próprio poder no mundo. Veja a importância da autoridade de Deus delegada para a igreja. Essa autoridade foi para nós exercermos prerrogativas desse poder sobre a criação, para que a vontade de Deus, isso que é importante você entender, para que a vontade de Deus no céu se cumprisse também na terra. E que caberia ao homem responder pelo desempenho desta função de autoridade. Deus deu ao homem a amorosa liberdade para obedecer ou desobedecer. Ou seja, ele criou um mundo para que o homem pudesse viver sob a lei da perfeita liberdade. Tiago 1:25. Em obediência, protegido pelo governo do seu reino, mas também ele criou o ser humano livre para desobedecer, se assim desejar. Entretanto, sob pena de ter que enfrentar a morte. Gênesis 2, do 15 ao 17. Ao cair na cilada da serpente, o homem trocou a autoridade recebida sobre o mundo criado pelo conhecimento do bem e do mal e entregou de bandeja ao inimigo a administração do governo, ou seja, o domínio e o controle que haviam sido delegados por Deus, ele entrega de bandeja para o inimigo. Gênesis 3, 6 até o 7. Então foi o pior negócio da história, pois o homem ele perdeu o acesso à presença do Criador, a sua autoridade respaldada pelo Senhor também ruiu. Então é como relata certo provérbio por aí, né? Adão entregou o ouro ao bandido. E toda a criação ela foi afetada, por isso Satanás ele usurpou a autoridade para si e os seus intentos malignos. Você vai perceber que após o evento do pecado, isto é, da desobediência a Deus, a administração do mundo, recebida por Adão, foi entregue ao inimigo. Preste atenção. Após o evento do pecado, ou seja, da desobediência a Deus, essa administração do mundo, que foi recebida por Adão, foi entregue ao inimigo. Então o homem perde a proteção do reino de Deus, passando ao controle do império das trevas, perdendo todo o domínio que ele recebera do Criador. João 18:36, olha o que diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Por essa razão, Jesus disse que o seu reino não era deste mundo e chamou Satanás de príncipe deste mundo. Em João 12:31, você vai ver essa passagem. E ele dirige o destino do mundo. Satanás então se tornou o Deus dessa era, 2 Coríntios 4:4. O príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. E que governa, preste atenção, governa os filhos da desobediência. Curiosamente, esta autoridade maligna, ela é mencionada pelo próprio Satanás no Monte da Tentação, justamente diante de Jesus, que não negou esta afirmação. E além disso, o diabo oferece a Cristo a mesma autoridade sobre o mundo que havia sido usurpada através de um atalho que não era a obediência ao reino de Deus, mas sustentado pelo poder do império das trevas, ou seja, tentando manter Jesus como seu servo, como servo do diabo. Lucas 4, do 5 ao 7. Muito embora o mundo pertença a Deus, o sistema mundano pertence a Satanás. Por isso o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Adão entregou a sua autoridade à serpente, mas isso verdadeiramente só é sustentado até o momento da cruz. Enquanto as trevas reinam. Porém, a partir da ressurreição de Cristo, lá em Lucas 22:53, a partir da ressurreição de Cristo, a mesa é virada. E o Cordeiro de Deus retoma todo o poder e autoridade que haviam sido entregues ao maligno. Aí lá em Mateus 28:18, veja o depoimento de Jesus. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deus então se torna homem. O Evangelho de João se diferencia dos demais, apesar de sinóticos, pela proximidade do autor com Jesus. Enquanto Mateus e Lucas começam descrevendo o nascimento, o apóstolo João vai mais além. Ele vai revelando sua existência antes mesmo da criação. Ele diz: pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, verso 3. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Todas essas passagens aqui relatam o tempo ocorrido antes da obra criadora e quando no princípio Deus criou os céus e a terra. As Escrituras retratam que Deus é Espírito e que criou todas as coisas, assim como separou a luz das trevas e formou o céu atmosférico, e esse céu que nós vemos também construiu o ambiente sideral com as suas galáxias nebulosas, estrelas, planetas, buracos negros. Ele estabeleceu os oceanos, os animais, o ser humano. Ele gerou toda espécie de vida e depois de tudo isso visitou o planeta Terra em forma de gente, sendo nascido de uma mulher. Deus entrou então no ventre de uma mulher virgem de Nazaré e se fez ser humano. Deus se fez gente, pois o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E para anunciar a sua presença entre os seres humanos, o anjo simplesmente disse que o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:20 até o 23. Agora, o propósito de Deus em se tornar gente, é aqui que eu quero chegar.
foi libertar a humanidade das trevas, pois ele veio para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, Lucas 4,18, para libertar das mãos do maligno. Em outras palavras, ele veio para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus por isso. E sabe o que eu quero dizer para você? Jesus agora recupera a autoridade perdida. É importante lembrar que Jesus não veio como Deus ou com suas prerrogativas divinas, mas como ser humano. E a palavra diz em Filipenses 2, do 6 ao 8, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Como é que Jesus recupera essa autoridade? Sendo obediente. O verbo destruir, nós vemos lá em Hebreus 2,14, do 14 ao 15, diz o seguinte: vistos que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A Bíblia está dizendo que ele derrotou, ele destruiu. E o verbo destruir significa literalmente reduzir a inatividade, ou abolir, desamar, deixar sem poder, ou anular a força. E quando Jesus, que veio como homem e viveu uma vida sem pecado, quando ele foi crucificado, ninguém poderia imaginar que ele poderia vencer a morte. Na verdade, a morte só tem poder sobre o pecador, e como ele viveu sem pecar, a morte não lhe poderia conter. Assim, ele desautorizou o seu poder, ou seja, desautorizou a morte. 1 Coríntios 2,8. Nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Quando ao terceiro dia Jesus ressuscitou, vencendo os laços da morte, ele também tomou de volta as chaves da morte e do pecado. Das mãos de quem? Das mãos do diabo. E ele trouxe novamente a liberdade que o homem perdera no Éden. Por isso, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. E aí eu tenho uma palavra forte e poderosa para você que está estudando comigo. 1 Coríntios 15, do 55 ao 57. Lá diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo os cânticos de júbilo que ecoam pelo Novo Testamento, anunciando a grande vitória alcançada para nós, para a igreja. Pois para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isto, para recuperar a autoridade que Adão havia perdido. Para isto. É para isto, queridos. Ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. O motivo dos cânticos de júbilo que ecoam no Novo Testamento anuncia esta grande vitória alcançada por Jesus. E foi alcançada para mim e para você. Foi alcançada para a igreja. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inferno.
E o que mais me alegra é que ele recupera essa autoridade. E agora a autoridade de Cristo volta nas mãos da igreja. E nós vamos falar sobre essa autoridade nas mãos da igreja. Nós vamos falar sobre batalhas espirituais. Nós vamos falar sobre implantar o reino de Deus no meio do domínio das trevas. E muitos outros temas bacanas de você acompanhar. Nós vamos falar sobre autoridade sobre o inimigo vencido e muito mais. Pelo aplicativo Zoom, de segunda e terça-feira às 21 horas. Eu te chamo no WhatsApp e mando o link para você acompanhar esses estudos. Depois eu gravo no nosso canal do YouTube para você rever o material, para você rever as ministrações. Tá certo? Então, Deus abençoe você poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esse é o canal do PR Binão. Meu nome é Abner, mas é conhecido como PR Binão. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E abençoe mais pessoas. E que mais pessoas possam abençoar também ainda mais pessoas. E o reino de Deus avançando na graça, no conhecimento, no poder e na autoridade. Um grande abraço. Forte no seu coração, um beijo no seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.